hoje é como sair da escassez financeira e ativar a prosperidade através da constelação sistêmica. Por que eu decidi trazer, esse tema? Esse é um dos temas que todo mundo chega e fala: Priscila, dinheiro, Priscila. Dinheiro, meu problema é dinheiro. Meu problema, o que está acontecendo, dentro de toda essa escassez financeira minha vida inteira? Então eu quero compartilhar com vocês. Quem não assistiu a aula 1, assista, porque ali eu coloco uma parte da minha vida, sabe? Para que vocês entendam. Porque eu também já passei por isso, sabe? Tudo pra mim era dinheiro. Eu não fazia nada porque a desculpa era dinheiro. Não tem dinheiro, eu não consigo, eu não dou conta, porque minha família, E de fato, a minha família sempre veio com traumas voltados para essa parte financeira. Porque, só que assim, até então, pra mim, a minha vida era um caos, sabe? Ixi, minha conta, nossa, era uma bagunça a minha conta, sabe, de cartão. Eu não tinha noção, sabe? Tipo, às vezes eu fazia meu dinheiro e aí na hora que eu via, minha conta já tava no zero de novo, sem eu perceber. Nossa, era um caos. Eu não sabia quais eram os motivos que me levavam a isso, E eu acredito que tem muitas pessoas que de repente pode ter essa dúvida, E aí, conforme foram passando os anos, e aí eu entrei no mundo das constelações, eu percebi o seguinte: que não era somente eu que passava por isso. Então todas as vezes que eu pensava no dinheiro, eu sentia tristeza, eu sentia humilhação, eu sentia dificuldade, parecia que apertava alguma coisa assim na minha garganta, sabe? Quando falava de dinheiro, parecia que, sabe, doía até o estômago. Parecia que eu sentia um frio assim na barriga. E aí eu falava: cara, o que é isso? Às vezes eu ficava a noite sem dormir por causa disso. E assim, quando a gente começa a ter essas percepções de que o dinheiro ele traz uma energia e essa energia está a serviço da vida, as coisas começam a mudar. Só que ao mesmo tempo, a gente começa a trazer essas verdades na família. Agora eu quero que você pare e pensa. Olha só, quem aqui... Não, gente, pode ser sincero, tá? Porque às vezes tem pessoas que têm vergonha. Mas tipo, eu abro aqui, sempre abria, Pra todo mundo que eu via que conseguiu chegar onde eu queria. Eu falava: nossa, por favor, me fala como você conseguiu. Quem aqui passa por alguma dificuldade? Fala: Pri, parece que o dinheiro não para na minha conta. Parece que o negócio vem e depois some. Parece que na hora que eu consigo juntar um dinheiro, eu falo: cara, esse é o dinheiro que vai sobrar esse mês. Aí, pá, estoura o pneu do carro. Ou o cachorro fica doente. Ou tem que comprar remédio pro filho. Ou, de repente, você olha e fala: cara, o que tá acontecendo na minha vida? Faz sentido? Eu passava por isso. E ali, eu sempre olhava e falava assim: eu acho que é um negócio muito longe, muito distante de mim. Eu consegui fazer meu próprio dinheiro, eu consegui conquistar as minhas coisas a partir dos meus esforços. Então, eu percebia que além disso, existia um nível de merecimento muito baixo. Esse nível de merecimento... Gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando e não tô diminuindo ninguém, tá? Para com isso, tira isso da cabeça, mas eu quero contar sobre mim. Eu lembro que quando eu comecei a tirar sobrancelhas, gente, olha isso. Eu comecei tirando sobrancelhas, cobrando R$5. Aí eu achava, só que não era só tirar a sobrancelha, gente, eu sentava, ficava 1 hora com a pessoa. Eu tirava a sobrancelha desenhadinha na pinça e com linha. Aí, pra eu conseguir fazer um pouquinho mais, o que eu fazia? Eu falava: eu vou oferecer a rena, aí eu cobro R$10. Então eu cobrava R$10, sobrancelha e rena. Olha isso. Então eu percebia que quando eu falava: nossa, eu vou falar 15. Quando eu passei pra 15, eu lembro que tinha pessoas que falavam: ai, tá caro. Eu ficava: nossa, meu Deus, tá caro, sabe? Aí eu sentia vergonha. Só que mal eu percebia que isso acontecia comigo. Por quê? Todas as vezes que falava da palavra dinheiro, remetia a várias memórias do meu passado. Histórias que haviam acontecido na minha vida e que vieram somatizando ao longo dos anos.
Até que chegou num ponto que todas as vezes que eu percebia que eu conseguiria dar um saltinho a mais nesse teto, porque a gente tem tipo um limite mental, tá? A gente tem um limite mental. E a gente fala assim, não, eu sei que eu quero, eu sei que eu consigo mais. Só que parecia que todas as vezes que eu queria fazer isso, alguma coisa me fazia voltar. E aí eu comecei a perceber que existia todo um histórico por trás. Mas eu só identifiquei quando eu entrei no mundo das constelações. Porque até então, eu queria fazer hipnose, eu queria fazer regressão, porque eu achava que era uma questão apenas mental, sabe? Eu falava assim, não, eu vou colocar a frase de empoderamento e ali eu vou conseguir, porque é foco, porque é isso. Só que a minha mente estava positiva e dentro do meu coração estava completamente negativo. Porque na minha mente eu ficava assim, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E dentro do meu coração falava assim, Priscila, ai, tá pesado. Sabe aquele aperto, assim, parecia que tinha uma coisa que fazia assim, ó, dentro de mim. E todas as vezes que eu falava, cara, eu vou dar um próximo passo, o negócio não ia. Sabe? É profundo isso. Alguém já passou por isso? Então a gente começa a entender que não é somente sobre a mente. Existe também essa questão corporal e existe essa questão da alma do nosso campo, que é o campo sistêmico. Então olha só. Ó, eu tenho ouro nas mãos, mas não consigo expandir. Entende? Entendo. Eu era assim. Eu tinha muita dificuldade de expandir. E agora eu vou te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que vai servir tanto para o Tony quanto para todos os outros aqui. E eu quero que vocês reflitam sobre isso antes de eu mostrar aqui sobre o campo sistêmico da escassez, sabe? O que era importante, né, a gente começar a perceber? Que dentro de toda essa visão, às vezes a gente quer mentalmente, mas dentro da nossa alma existe algo que nos prende. E a gente não sabe da onde que sai. Por que às vezes a gente dá um passo para frente e a gente dá 3 para trás? Existe essa consciência que está fazendo parte. Dentro da minha, eu vou compartilhar a minha vida, tá? Não vou compartilhar dos outros, não. Mas, se eu perceber que vai ser interessante, eu conto pra vocês. Porque é muito legal quando a gente sabe sobre as histórias das outras pessoas. Olha só. Na minha família, tinha uma questão que era a seguinte. Eu aqui, né, toda linda, maravilhosa, querendo fazer dinheiro e não tava conseguindo. Então eu trabalhava a mente, vou trabalhar a mente, força da mente. E aí o negócio não ia, né? Parecia que eu ia na força do ódio e mesmo assim dava tudo ruim pra mim. Ok. Depois que eu comecei a entender sobre a constelação, e aí eu comecei a perceber que as pessoas da minha família também passavam pela mesma situação. Sabe? A Poliana tá aqui, ela não me deixa mentir. Né, Poli? Então, assim, aí a gente começou a perceber tudo isso aqui dentro de casa. Que não era somente isso. Aí a gente começou a ampliar um pouco. Eles estão fazendo parte aqui, ó. A consciência tá aqui, tá movimentando para sobressair, para sobreviver, para evoluir. E todos nós, quando estamos dentro do campo sistêmico, nós estamos a serviço para trazer essa melhora, essa cura para o campo sistêmico. Daqui de trás, então, vem os bisavós, vem vindo todo mundo aqui, né? Vem vindo. Então foi dentro disso que eu comecei a perceber que essa escassez financeira na minha vida estava relacionada a um bisavô meu. Eu acredito que é o bisavô, é que eu nem tô lembrada mais. Um bisavô meu, lá do Japão. Na verdade, ele era irmão da minha bisavó. É isso. Aí, dentro de todo esse processo, ele era uma pessoa muito rica, né? E aí, só que naquela época, principalmente na etnia japonesa, os homens tinham direito, sabe, a heranças. Olha isso que forte. Tinha direito à herança, o primogênito, né?
Existem outras culturas que também é dessa forma. E no Japão era assim também. Então, a minha bisavó ela ia receber uma parte, mas o que aconteceu? Como o meu bisavô havia morrido, ela se apaixonou por uma outra pessoa e, para não desonrar a família, ela se abdicou uma memória. Então, ou seja, ela fugiu para sobreviver. Por quê? O irmão dela, olha eu já contando a história da minha família, o irmão dela jurou ela de morte. Porque não podia, mulher não podia se casar com outra pessoa, porque isso poderia desonrar a família. Entenderam? E aí o que aconteceu? Ela veio embora pro Brasil, junto com essa pessoa que ela havia se apaixonado. Chegando aqui, eles chegaram e começaram a conquistar suas próprias terras, né? E começaram do zero. Literalmente, uma mão na frente, outra atrás. Eles não tinham condições de construir uma casa. Então, eles construíram casas de pau a pique. E assim veio vindo, né? E foi assim também que veio meu pai. A minha mãe, aí já da parte da minha mãe, a minha avó, ela também perdeu tudo que era dela. Na verdade, alguém lá atrás havia passado a minha avó para trás, financeiramente. Tirando dela o que era dela. E aí, o que aconteceu? Isso começou a desencadear uma questão muito forte na minha família. E mal a gente sabia, a Poliana tá aqui, ela não me deixa mentir, mal a gente sabia a serviço do que nós estávamos naquela época, né? Então, às vezes, a gente acha assim, é porque eu sou ruim, mas eu tô esforçando. E ali, olha que coisa interessante. Lembra que eu falei sobre o meu nível de merecimento? Que eu fui cobrar 15 reais. Ai, 15 tá caro. Mas não era. Eu tinha aprendido lá atrás que eu tinha que me esforçar. E que eu tinha uma crença na minha cabeça que se eu trabalhasse o dia inteiro, eu ia conseguir juntar meu dinheiro por um valor mais baixo. Então eu trabalhava muito e ganhava pouco. Entenderam? Então a gente começa a perceber o quanto que a gente tem um nível de merecimento baixo, mas não é de agora. Isso vem vindo ao longo da vida. E todos nós temos essa possibilidade de sair dessa escassez financeira quando a gente compreende primeiro o quê? Que o que aconteceu lá no passado fica... Gente, respira fundo. E geralmente, quando nós temos a possibilidade de olhar para essa origem que está desencadeando a escassez financeira na nossa vida, tem gente que acha que vai morrer. Aí você fala, eu não acho que eu vou morrer não, Priscila, de onde você tirou isso? Eu tô tirando isso porque era o que eu pensava. Eu pensava que se eu olhasse para alguma coisa, eu ia morrer. Ia acabar minha vida. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ser assassinada. Alô, aquela musiquinha, sabe? Ficava tocando de roda, porque eu falava, gente, mas eu quero dinheiro. E eu ficava lá toda, mas eu vou aqui, eu vou ali, vou fazer bico aqui, vou fazer bico ali, né? Mas por quê? Porque na realidade tinha algo que estava desencadeando. Só que mal eu sabia. Depois que eu comecei a entender, porque assim, quando a gente começa a olhar para a constelação e a gente se torna constelador, a gente aprende a se autoconstelar, sabe? E é natural isso, é muito natural. A gente para e começa a refletir sobre nós, sobre a nossa vida, certo? E ali, numa dessas, eu percebi que eu pensava que eu iria morrer se eu fizesse muito dinheiro. E olha que interessante, fala, por que eu tô tirando isso? Quem que vai me matar, gente? Pelo amor de Deus, o que eu tô arrumando pra minha cabeça? É muito doido. É muito... Aí, o que aconteceu? Depois que eu fiz essa autoconstelação, acolhi essa pessoa que estava faltando no meu campo. Isso faz parte do nosso campo e que a gente ama. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei pra minha mãe e pro meu pai. Falei assim, gente, por acaso alguém da nossa família foi assassinado por causa de dinheiro? Aí o meu pai lembrou, falou, nossa, eu tive um primo, Pri. Um primo, não sei se ele era de Cuiabá, eu não lembro.
a minha mãe, eu não lembro, mas foi meu pai mesmo. Falou assim, não, eu tive um primo que morreu assassinado. Aí eu, então era isso. Entende? Às vezes a gente não conhece mentalmente, mas a nossa alma sabe o lugar de todo mundo. Só que geralmente, ao invés da gente olhar para essas almas, né, para essa consciência, para essa alma do campo sistêmico, o que a gente faz? A gente foge. É primo do papai, isso mesmo, Poli, obrigada por lembrar. Era primo do meu pai. Então a gente mal vir para você sempre, tá? Ele sempre vem. Só que, qual que é a diferença? A quem você está servindo? Você serve o dinheiro? Ou você serve vidas? Ou você serve pessoas? Entenderam? É forte. É forte. Exatamente, olha lá, foi o que o Tony acabou de falar. Entende? Então a gente começa a perceber que além dessa questão financeira, ainda existem pessoas que reivindicam heranças. Quer a herança de um, quer a herança do outro. Pessoas que desejam heranças que não são delas, coisas que não são delas, o Bert Hellinger deixou muito claro. E escutem, e vocês vão ficar de cara. Pessoas que desejam a herança, coisas que não são suas, que não te pertencem, independente de quem seja, deseja secretamente a morte daquela pessoa. Olha que profundo. Então respira fundo. Eu percebia que inconscientemente era como se eu também estivesse esperando uma herança de alguém. E eu não sabia de onde que vinha. Eu falava assim, nossa, será que eu vou ter uma herança um dia? Olha que loucura. Misericórdia não, gente, é a realidade. Misericórdia não, é a realidade. Quando a gente fala, misericórdia, a gente quer jogar pra longe. Não, é a realidade. Pessoas que brigam por herança estão desejando a morte do outro. É isso. Ninguém tem direito, ninguém tem que falar que a herança pertence a si ou ao outro. Só pertence a quem realmente se esforçou para tê-lo, sabe? Que construiu, tá? E assim, a gente só consegue compreender, gente, realmente quando a gente amplia o nosso olhar, aprofunda o nosso conhecimento. Quando a gente consegue realmente identificar a origem do nosso problema. Não se pode receber herança? Não compreendi. Pode receber. Escuta isso. Pode receber sim. Lógico que pode. Porém, a herança só pertence a quem realmente construiu aquela... se esforçou, a quem esteve ali, ó, deu o suor, tá? O dinheiro quer ficar ali. Só que aí, olha só, se chega uma pessoa, por exemplo, vamos supor um exemplo aqui. Ai, eu me esforcei, olha que taça linda. Aí alguém chega e fala assim, nossa, dá pra mim de herança? Quando dá pra mim? Inconscientemente tá assim, tomara que você morra logo, isso venha pra mim. Agora, se eu construir aqui a minha taça linda, maravilhosa, faz de conta que é uma casa, construir, vou falar, olha, é o seguinte, tá certo, eu tô casada, eu tenho filho, mas não, eu que construí, então eu vou deixar pra Elaine, vou deixar pra você. A Elaine tem esse direito. Ninguém mais. Entende? Porque fui eu que construí. Entenderam? Muitos filhos não trabalham, até matam os pais por causa da herança. Às vezes, né? Mas aí quando a herança chega até nós, o que a gente faz? A gente agradece. Fala, nossa, muito obrigado, porque eu não esforcei nada para tê-la. Entende? Então a gente começa a perceber que geralmente a gente vive num modo de escassez ou que de repente a gente tem uma vibração baixa dentro de nós sem a gente perceber, achando assim, nossa, é tudo lindo, maravilhoso. Não é, a gente tem que pisar na realidade. E é o que a constelação faz.
Porque a constelação, depois que eu conheci, eu comecei a entender esse propósito que ela trazia pra gente. E o quanto que a gente está inserido dentro desse campo. E o quanto estamos a serviço dele. E o quanto que também a gente fica doente por causa dele. Entendeu?